Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Moura e hoje a nossa aula é sobre Idade Média. Pois bem pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de iniciarmos a nossa aula, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos, podcast. Deixe seu like e comentários que é muito importante. Combinado? Bem, vamos lá. Vocês estão escutando aí o canto gregoriano ou canto sacro surgiu na época medieval. Nele a música era apenas cantada sem acompanhamento musical ou instrumental. Esse tipo de música recebeu o nome de São Gregório, papa que comandou a igreja entre 590 e 604. Então, canto gregoriano, pessoal, faz parte da cultura medieval. Então, pessoal, Idade Média. Depois da queda do Império Romano, formou-se na Europa a civilização medieval, do século V ao século XV. Os europeus viveram a Idade Média. A nova civilização misturava o passado cultural grego e romano, a cultura dos povos bárbaros que tinham acabado de chegar e a religião cristã. A base da economia era um modo de produzir chamado feudalismo. Na Europa feudal, a maioria das pessoas viviam no campo e eram servas, obrigadas a pagar tributos para os senhores feudais, os nobres. Então, é o período da história compreendido entre a deposição do último soberano do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, no ano de 476, século V, até a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos, em 1453, século XV, pondo fim ao Império Bizantino. Esse período, pessoal, da Idade Média, ela pode ser dividido em duas fases, que é a Alta Idade Média, século V ao século X, e a Baixa Idade Média, século XI ao século XV. Na Alta Idade Média nós temos aí como características, anotem, a formação do feudalismo, a decadência do comércio, a ruralização econômica, o fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, a ascensão da igreja e da cultura teocêntrica e a Europa invadida por povos bárbaros, e mais tarde por árabes e vinques. Já a Baixa Idade Média, do século X ao século XV, nós vamos ter aí o renascimento comercial e urbano, a decadência do feudalismo, a decadência do poder local e fortalecimento do poder nacional representado pelo rei, a efervescência cultural urbana, peste negra, e as revoltas, consequentemente aí com guerras, como a Guerra dos 100 Anos, além da formação das monarquias nacionais, além também das cruzadas como um fator determinante de elo entre o Oriente e o Ocidente. Idade das Trevas. Com certeza vocês já ouviram falar um pouco sobre o período medieval, que é chamado pejorativamente de Idade das Trevas. Esse termo foi utilizado, pessoal, pelos humanistas do século XV e XVI, que afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. Então eles viam que a Idade Média, o período entre a Antiguidade e a Idade Moderna onde eles viviam, como um período intermediário justamente de guerras, de fome, de epidemias, de restrição da igreja ao desenvolvimento científico e cultural. Mas será mesmo que a Idade Média, como eles falavam, era considerada a Idade das Trevas? É bom mencionar, pessoal, e defender a Idade Média. É claro, evidentemente que aconteceu muito isso que eles falaram, justamente o retrocesso artístico, intelectual, imposto pela igreja, mas também nós tivemos avanços tecnológicos, como a charrua de metal, que ajudou aí a arar a terra melhor,
Tivemos também os monges copistas, né, da própria igreja nos conventos, que dedicavam-se sua vida a transcrever, né, a obras, né, de grandes artistas intelectuais da Antiguidade Clássica. As primeiras universidades surgiram na Idade Média, além também da formação, né, dos reinos nacionais, como a Inglaterra, França, surgiram também durante o período medieval. Então, não se pode dizer que a Idade das Trevas teve apenas retrocesso. Tivemos também um avanço significativo também. Vamos lá para as características. O período medieval foi dividido em duas partes, como nós já falamos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Vamos agora para a Alta Idade Média. Algumas situações pontuais para vocês anotarem. Foi um período de instabilidade e insegurança generalizada, né, que se estendeu do século V ao século IX. Nesse período destacam-se aí os reinos germânicos, né, que eram os povos estabelecidos ao longo das fronteiras do Império Romano. Os romanos os chamavam de bárbaros por serem estrangeiros e não falarem latim. Então os germanos formaram vários reinos germânicos dentro do território romano. Para vocês terem uma ideia, pessoal, os povos bárbaros, né, eles eram temíveis, né, pelos romanos, justamente pela brutalidade e pela selvageria. Nós temos aí alguns destaques. Por exemplo, os hunos. Os hunos eram os povos nômades que viviam principalmente do pastoreio e da região da atual Mongólia, na Ásia. Eram os cavaleiros experientes e temidos guerreiros. Eles eram habilidosos no uso de lanças e do arco e flecha. Um dos principais líderes, né, dos hunos era o Átila, né, o flagelo de Deus, como diziam aí os papas na época. Tínhamos também os celtas, que dividiam-se em diferentes povos, como os bretões e os gauleses, e ocupavam boa parte do norte da Europa Ocidental. Eram guerreiros e praticavam agricultura. E os povos germânicos, como nós mencionamos nesse instante, que foram os que exerceram maior pressão e influência sobre o Império Romano. Apresentavam culturas distintas, mas falavam línguas aparentadas e mantinham alguns costumes em comum. Entre os povos germânicos, anotem aí, nós temos aí os godos, os anglo-saxões, os francos e os vândalos. Só para vocês terem uma ideia, dos poucos reinos que duraram, foi a dos reino dos francos. Constituiu um reino mais poderoso na Europa Ocidental. Dando destaque aí ao grande Carlos Magno, que, unido à Igreja, né, a Igreja Católica, que foi uma das instituições que renasceram ou surgiram ou ficaram durante essa transição, teve aí um importante papel na sociedade. Foi nessa época que começou a organizar com o objetivo de zelar pela homogeneidade dos princípios da religião cristã e promover a conversão nos pagãos. Sistema feudal. O feudalismo começou a se formar no século V na Europa Ocidental com a crise do Império Romano. O que era o feudalismo? É um sistema econômico, político e social fundamentado na propriedade sobre a terra, dominada durante a Idade Média. O feudo, pessoal, ele pode ser dividido em 4. Anotem aí. A reserva, ou manso senhorial, né? Nós temos aí a 2, a casa do senhor. 3, manso servil, ou tenência. 4, terras comunais. Vamos saber agora direitinho a organização desse termo chamado senhorio. O manso senhorial era uma grande porção de terra em que tudo que era produzido pelos servos e vilões se tornava propriedade do senhor feudal. Já o manso servil eram pequenos lotes de terras cultivados pelos servos para o seu próprio sustento. Terras comunais eram as florestas, pastagens e outras atividades ou áreas não cultivadas dos senhores, que eram utilizadas tanto por servo como por senhores feudais. Obrigações e os tributos dos trabalhadores. Em troca de proteção do senhor feudal e do direito de utilizar suas terras e instrumentos para produzir alimentos, os servos e vilões deviam pagar ao senhor uma série de tributos, na forma de trabalho, produção ou moeda. A covéia, por exemplo, era o tributo pago pelos servos na forma de trabalho de 2 a 3 vezes por semana no manso senhorial.
Os servos também deviam destinar ao senhor feudal cerca de 1/3 da produção do manso servil. Esse tributo era chamado de talha. Mesmo cuidando da manutenção das estruturas do feudo, os servos tinham de pagar as chamadas banalidades para utilizar equipamentos como o moinho e o forno. Então vocês percebem aí que os servos e os vilões, as camadas menores, eles se fixavam, nesses feudos para justamente em troca de proteção fazer esses trabalhos para os senhores feudais. A sociedade estamental. Como a divisão de terras e de funções eram feitas por nobres e clérigos, fundamentada na crença de que Deus predestinava o lugar que todos os seres deveriam ocupar no mundo, a mobilidade social no período medieval era rara. Então, a sociedade feudal era dividida em 3. Anotem aí. Nós tínhamos aí o clero, formavam o grupo dos que rezavam. Tínhamos aí depois os membros da nobreza, que estavam incluídos os grupos dos que guerreavam, e os servos, que eram a maioria no grupo do que trabalhavam, sendo geralmente os camponeses, vilões, certo? Então nós temos aí essa divisão social durante a Idade Média, recebendo aí, portanto, a divina bênção e predestinação segundo a época. Chegamos aí à Baixa Idade Média, que é o período que vai do século X ao século XV. Destacam-se nessa época a crise do feudalismo, as cruzadas, mas vamos saber aí o que eram as cruzadas, basicamente. As cruzadas, pessoal, foram expedições militares enviadas à Palestina para recuperar a liberdade do acesso dos cristãos a Jerusalém. A guerra pela Terra Santa foi do século XI ao século XIV, iniciada logo após o domínio dos turcos sobre esse local considerado sagrado para os cristãos. Depois do domínio da região, os turcos passaram a impedir a peregrinação dos europeus, através da captura e dos assassinatos de muitos peregrinos que visitavam o local. Uma das consequências interessantes durante essas cruzadas foi justamente, pessoal, o objetivo que não foi somente religioso, e sim econômico, social, ao ponto aí de temos aí basicamente 8 cruzadas, e como foi dito, não teve assim a priori o objetivo principal alcançado, mas tivemos aí a questão do elo entre o Oriente e o Ocidente, principalmente no que diz respeito a comércio. Falando de comércio, é a partir daí que vai ressurgir aí o renascimento comercial na Idade Média. Vai ocorrer devido às cruzadas e também ao desenvolvimento das rotas comerciais e da consolidação das feiras anuais, que geralmente, que geravam uma grande movimentação dos comerciantes interessados na venda e troca de produtos. Outro ponto que chama atenção, pessoal, durante a Idade Média, foi em relação à religião católica. A Igreja Católica não permitia opiniões e posições contrárias aos seus dogmas, que eram considerados verdades incontestáveis. Aqueles que desrespeitavam ou questionavam as decisões da Igreja eram perseguidos e punidos. Na Idade Média surgiu aí a Igreja Católica criou o Tribunal do Santo Ofício ou a Inquisição, no século XIII, para combater os hereges contra a religião católica. Então a Inquisição prendeu, torturou e mandou para a fogueira milhares de pessoas que não seguiam as ordens da Igreja. Outro ponto também crucial pessoal, durante a Baixa Idade Média foi a peste negra, que foi uma pandemia que aconteceu na Europa no século XIV, provocada pelo bacilo Yersinia pestis e deflagrada a partir do ano de 1348. Esse acontecimento figurou entre aqueles que caracterizam a crise da Baixa Idade Média, sendo os outros as revoltas camponesas durante o século XIV e a crise do feudalismo. Então, pessoal, nós tivemos também, para finalizar, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra por territórios, e esperamos aí que vocês tenham aí entendido um pouco sobre a Idade Média. Um forte abraço a todos e bons estudos!